Então, boa tarde a todos os presentes. Júlia, seja muito bem-vinda. Pode começar a sua apresentação, por gentileza. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Júlia, eu sou R2 de Radiologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E hoje eu vou falar um pouco sobre as malformações anorretais e massas pélvicas na criança. Como é um tema são dois temas muito extensos, né, com muitos detalhes, eu vou falar basicamente das características de imagem dessas condições, dos principais aspectos importantes para nós, como radiologistas, sabermos a respeito dessas condições, né? Deixa eu esperar passar aqui. Bom, a primeira parte da aula, então, é sobre malformações anorretais. E, conceitualmente falando, as anomalias anorretais são um grupo complexo de anomalias congênitas que vão envolver o comprometimento estrutural do reto e ou do canal anal. São condições que têm uma prevalência de 1 para cada 5.000 nascidos vivos, e não existe uma preferência por sexo, embora algumas referências falem em uma pequena preferência pelo sexo masculino, e são condições que se associam muito frequentemente a outras anomalias congênitas, né? Em 70% dos casos, a gente observa que existe uma associação, principalmente com anomalias urogenitais, que vão acontecer em até 60% desses pacientes, sendo mais frequentes o refluxo vésico-ureteral e a hidronefrose como achados mais comuns. As apresentações mais comuns das anomalias anorretais são com o ânus imperfurado e o componente distal do trato gastrointestinal em fundo cego, né, o que a gente vai caracterizar como uma atresia, ou com uma fístula, né, que seria a ectopia, no caso, que vai se comunicar ali com o trato geniturinário ou perineal. Como eu citei, né, as anomalias anorretais, elas frequentemente vêm associadas com síndromes e processos multissistêmicos. É muito incomum que elas se apresentem de maneira isolada. E como principais síndromes associadas a essas condições, eu citei aqui essa síndrome utilizada por essa sigla, né, Vacter ou Vactrel. Essa sigla se refere às anomalias que a gente encontra nesses pacientes, né, anomalias vertebrais, anais, cardíacas, fístula traqueosofágica e anormalidades renais e de membros. Então, 3 ou mais dessas condições caracterizariam a síndrome. Outra associação que pode existir dessas condições, dessas anomalias anorretais, é com a síndrome de regressão caudal. Como a gente sabe, tem uma associação muito forte com o diabetes, né? Pacientes diabéticos costumam ter mais chance de terem filhos com síndrome de regressão caudal, que vai envolver aí anomalias da coluna distal, a genesia completa ou parcial do sacro, alterações pélvicas, né, deformidades pélvicas e anomalias do tubo neural, urogenitais e digestivas, assim como de coração e de membros. Outra condição é a tríade de Purralino, que também pode estar associada às anomalias anorretais que se manifestam com estenose ou agenesia anal, associada a defeitos sacrococcígeos e massas pré-sacrais. Aqui eu coloquei algumas imagens para a gente observar o quanto é forte esse tipo de associação, né, que tem 3 pacientes que apresentam anomalias anorretais e nos exames de imagem, nos raios-x, a gente pode observar diversas outras alterações. Esse primeiro paciente com fusão aqui de vértebras da região sacral, segundo paciente com destrocardia, alterações aqui das costelas, e o terceiro paciente com diversas alterações aqui nas vértebras torácicas, incluindo vértebra em borboleta, hemivértebra. Então, as associações são muito frequentes. A classificação das anomalias anorretais é dada por 2 tipos de classificação. A gente tem uma classificação mais antiga, que é a de Winspread, que classifica as anomalias de acordo com a posição da bolsa retal em relação ao músculo elevador do ânus, em malformações baixas, intermediárias ou altas. A classificação mais recente é a classificação de Krickenberg, que é de 2005, que ela engloba também esse tipo de classificação de malformações altas, intermediárias e baixas, mas acrescenta a questão das fístulas, né? Então, a localização, o tipo de fístula e a posição da bolsa retal estariam incluídas nesse tipo de classificação. Então, as fístulas, elas podem ser fístulas do reto com o períneo, do reto com a região vestibular, do reto com a uretra bulbar, ou do reto com a uretra prostática, ou
fístulas retovesicais, sendo que as malformações cloacais, a ausência de fístulas, essas outras condições também entram na classificação de Quickenberg. Lembrar que, basicamente, quando a gente fala nas classificações de Quickenberg, transferindo para a classificação antiga, né, em malformações altas ou baixas, basicamente as malformações baixas vão ser aquelas em que a gente tem visível ao exame físico a localização da fístula. Então, se eu vejo a fístula, por exemplo, nesse primeiro esquema, né, de malformações em meninos, eu tenho aqui o reto se comunicando com a região perineal. Essas duas imagens representadas em 2 e em 3 representam fístulas perineais, e aqui a gente tem uma fístula comunicando o reto com a região do saco escrotal, posteriormente. Então, fístulas visíveis significam para a gente que a gente está diante de uma malformação do tipo baixa, né? Então, apenas o exame físico já é suficiente, nesse caso, para a gente fazer o diagnóstico desse tipo de malformação. Quando as fístulas não são visíveis ao exame físico, a gente tem as malformações altas, né? Que são justamente essas malformações demonstradas nessa segunda imagem, onde a gente tem uma comunicação do reto com a bexiga, né, uma fístula reto-vesical, a comunicação do reto com a uretra prostática, a comunicação do reto com a uretra bulbar e a comunicação do reto aqui com a região peniana. Então, quando a gente não tem a visualização das fístulas, né, a gente classificaria essas malformações como malformações anorretais do tipo alto, né? Em alguns casos existe essa classificação aqui, classificação do tipo intermediário, na comunicação do reto com a uretra bulbar. Em alguns locais é classificada como uma malformação intermediária, né? Nem alta nem baixa. Em meninas, no caso, a gente tem aqui esquematizada as anomalias baixas, né? Em que a gente pode ter as malformações com fístulas do reto para o períneo, também representado em 1, e com fístulas do reto para a região vaginal, representada em 2. Meninas também podem ter um tipo de malformação, que é a malformação cloacal, em que a gente tem a presença de uma única saída comunicando os 3 tratos, o trato digestivo, o trato genital e o urinário. Então, quando nós temos esse tipo de apresentação, esse tipo de malformação é uma malformação cloacal, que também está incluída na classificação de Quickenberg. Bom, a embriologia, eu não vou me estender muito aqui na embriologia, mas coloquei essa imagem basicamente para a gente lembrar, para a gente entender que durante o período da formação mesmo, né, da organogenesis, durante a embriologia, da formação do seio urogenital, da formação do tubo neural, essa embriologia está muito interligada. Por isso, geralmente, a gente tem malformações do trato geniturinário muito associadas, muitas vezes, a essas malformações de tubo neural. Nas malformações anorretais, a estrutura que frequentemente vai estar envolvida, né, vai estar comprometida, levando a essas malformações, é essa estrutura que é o septo uroretal, que é essa representada aqui pela seta roxa, né, apontando para essa região. O septo uroretal ele vai dividir a cloaca primitiva, que é essa estrutura em amarelo, nas regiões ventral e dorsal. E são erros nessa migração aqui que vão levar às malformações anorretais. Bom, e qual seria o papel do exame de imagem, né? O papel do exame de imagem para avaliação dessas condições é basicamente fazer a classificação, identificação e determinação da gravidade das anomalias associadas primeiramente, né? No primeiro momento, a gente vai avaliar muito mais as anomalias associadas do que fazer propriamente um diagnóstico dessas condições, já que o diagnóstico, num primeiro momento, em anomalias baixas ou anomalias altas, é um diagnóstico através do exame físico, né? A visualização das fístulas, como eu já tinha relatado, ela já é suficiente para determinar que essas malformações são malformações baixas. A não visualização já denota o fato de ser uma malformação alta. Então, num primeiro momento, o papel do exame de imagem vai ser basicamente identificar as condições associadas. O diagnóstico pré-natal dessas condições é muito raro também, pelos métodos de imagem, apenas 16% dos casos acabam sendo diagnosticados no período pré-natal, né? E alguns sinais de que esse tipo de anomalia poderia estar ocorrendo seria principalmente o oligodrâmio associado à bexiga distendida do bebê. Seria um sinal de que essas condições poderiam estar associadas. Quando existe suspeita
do diagnóstico através do ultrassom, pode ser realizada a ressonância magnética fetal no terceiro trimestre da gestação, que pode ajudar a confirmar as anomalias anorretais suspeitas pela ultrassonografia, mas nem sempre, ainda assim, a gente vai conseguir fazer uma classificação completa dessas condições, né, nesse período. A maioria das anomalias anorretais, portanto, elas vão ser detectadas ao nascimento e vão ser, né, diagnosticadas através do próprio exame físico. O mais importante na detecção dessas anomalias é basicamente para a indicação da colostomia precoce, porque pacientes que apresentam malformações baixas, nos primeiros dias de vida eles vão ser submetidos a cirurgias com abordagem perineal, mas aqueles pacientes com malformações altas precisam ser submetidos à colostomia. E aí, uma vez submetidos à colostomia, posteriormente eles vão ser, no futuro, submetidos a cirurgias secundárias, né, para abordagem definitiva. Então, num primeiro momento, o exame de imagem não é tão necessário para o diagnóstico, mas a gente vai ter um papel importante dos exames de imagem para uma avaliação posterior, depois dessa primeira abordagem dessas crianças, como eu vou explicar mais na frente. Então, como seria a avaliação inicial por imagem, né? Então, nos primeiros 2 dias de vida, a gente pode fazer uma avaliação, principalmente para diagnosticar as malformações associadas, com radiografia de tórax, coluna, pelve, ultrassonografia cardíaca. Pode ser realizada a ultrassonografia perineal, se por um ultrassonografista que tem experiência, abdominal, pélvica e da coluna, como eu falei, justamente para detectar as anomalias associadas. A ultrassonografia perineal, ela é uma ultrassonografia que pode ajudar, sim, a melhorar a questão do diagnóstico, a detalhar a localização da fístula, mas muitas vezes ela acaba sendo falha no diagnóstico dessas condições, né? A localização da fístula pode ser determinada, a distância bolsa-períneo seria o que a gente utilizaria para classificar uma malformação como alta ou baixa, quando maior de 15 milímetros, essa malformação seria considerada alta, essa distância. Quando menor de 15 milímetros, a gente poderia considerar uma malformação baixa. Mas, como eu falei, o próprio exame físico já é suficiente para esse diagnóstico. E a ultrassonografia também é muito prejudicial nessa fase, porque o próprio choro da criança, a agitação, pode movimentar a bolsa retal e, dessa forma, comprometer aí, as medidas, comprometendo, então, o diagnóstico, né? Aqui eu coloquei uma imagem só demonstrando como que é feita essa ultrassonografia transperineal, né, que pode realmente, em alguns casos, conseguir localizar fístulas feita por um ultrassonografista experiente na área, então a gente consegue visualizar, muitas vezes, a bolsa retal, consegue visualizar esse trajeto fistuloso, que muitas vezes já é visto no próprio exame físico quando exteriorizado, né? Quando não exteriorizado, esse diagnóstico ele vai ser feito num segundo momento, de forma mais detalhada, após a realização da colostomia nas crianças, que muitas vezes depois da colostomia vão ser submetidos a exames de imagem com contraste que vão esclarecer muito melhor para a gente a localização das fístulas. Qual seria o objetivo da ressonância, né? O objetivo da ressonância vai ser avaliar a posição retal, a posição real da bolsa retal, né, além do tamanho, morfologia, grau de desenvolvimento dos músculos esfinterianos, antes da correção cirúrgica definitiva, que é aquela correção cirúrgica que vai ser feita depois daquela primeira abordagem, né, que o paciente faz a colostomia ou faz a abordagem transperineal. O prognóstico final também vai ser avaliado de acordo com o grau de desenvolvimento desses músculos, e a gente também consegue ajudar a identificar, caracterizar as fístulas através da ressonância magnética. Para entender o que a gente deve avaliar, né, na ressonância, a gente precisa entender essa questão de quais são os músculos envolvidos no assoalho pélvico, né? A musculatura estriada do assoalho pélvico consiste nos músculos levantadores do ânus, que são formados pelo músculo levantador da próstata ou esfíncter vaginal, associados ao músculo pulbo-retal, pulbo-coccígeo e ilio-coccígeo, e o esfíncter anal externo, que é subdividido em 3 camadas, a subcutânea, superficial e profunda. Na ressonância, a gente vai ter alguns planos de referência que vão ser realizados para um melhor estudo da musculatura pélvica. Então, o plano principal vai ser o plano pulbo-coccígeo, que é esse aqui na linha horizontal, né? E todas as imagens elas vão ser obtidas paralelas a esse plano pulbo-coccígeo, e algumas imagens vão ser obtidas também
nesse outro plano que foi traçado aqui, perpendicular ao plano público-oxígeno. Então, a gente vai fazer todas as imagens nesses planos para uma avaliação melhor. Aqui duas imagens demonstrando uma ressonância magnética normal, uma ressonância magnética em T2, no plano público-oxígeno. Aqui na primeira imagem a gente tem a demonstração do músculo pulbo-retal, né? A musculatura pulbo-retal na sua condição trófica, né, numa pelve normal, ela vai se apresentar com essa conformação em V, em triângulo, né, com o ápice apontado para a região posterior. Então, essa seria a aparência no exame de imagem, na ressonância magnética do músculo pulbo-retal. Aqui na segunda imagem, a gente tem a representação do esfíncter anal externo também, na ressonância magnética ponderada em T2, mostrando o trofismo normal do esfíncter anal externo. Então, esses são os dois músculos que a gente vai avaliar nos exames de imagem das crianças com esse tipo de malformação. Aqui, mais duas imagens de ressonância magnética normal, né? Aqui no plano sagital T2, demonstrando aqui a ampola retal, né? Aqui demonstrada por essa estrelinha, a ampola retal repousando sobre o músculo elevador do ânus, também com trofismo preservado. E nessa outra imagem, demonstrando aqui pelas setas pretas o esfíncter anal externo e aqui o músculo elevador do ânus, segurando toda a estrutura pélvica, né? Sobre onde repousa todas as estruturas pélvicas. Algumas informações importantes que a gente precisa saber com relação às anomalias anorretais, por exemplo, em meninos com anomalias anorretais baixas, são as associações, né? Geralmente, os pacientes com anomalias anorretais baixas, que são aquelas em que a gente consegue visualizar as fístulas, né, no exame físico, são pacientes que apresentam anomalias genitais associadas de forma muito frequente, né? Então, micropênis, hipospádia, genitália ambígua são condições que estão muito presentes nesses pacientes. Na ressonância magnética dos meninos com malformações baixas, geralmente os músculos esfincterianos eles vão ter uma morfologia normal, ou quase normal, na grande maioria dos casos, né? O que vai melhorar muito o prognóstico desses pacientes. Então, aqui a gente tem uma imagem de ressonância magnética ponderada em T2, em que a gente tem, no plano sagital, a demonstração aqui do canal reto anal mais anteriorizado, e aqui uma fístula comunicando justamente o reto com a região perineal. Nesse caso, ao exame físico, essa fístula é visível, essa aqui é uma malformação baixa, né, demonstrada no exame de imagem. Aqui demonstrando mais uma vez, né, que essas fístulas são visíveis, as malformações baixas. Aqui a gente tem a fístula perineal, localizada anteriormente, aqui seria a posição normal, né, da abertura anal, ela mais anteriorizada. E na ressonância magnética ponderada em T2, a gente consegue ver que o trofismo do esfíncter anal externo está preservado, porque justamente na grande maioria das anomalias anorretais baixas, os músculos vão ter um trofismo preservado. E aqui a gente consegue ver nas pontas das setas brancas áreas de descontinuidade das fibras musculares que representam a região que a gente vai ter a fístula propriamente dita. Bom, existe a variante intermediária, né, das anomalias anorretais, como eu falei, geralmente em alguns lugares é até classificada como uma anomalia anorretal do tipo alta, mas no caso, as anomalias anorretais intermediárias seriam aquelas em que a fístula é reto-uretral, principalmente ali na uretra bulbar, né, na uretra mais baixa. Seria a variante mais comum, né, geralmente associada à fístula reto-uretral, e a maioria dessas crianças vão apresentar a anatomia perineal e glútea quase normal, né, com um grupo de levantadores do ânus bem desenvolvido e da musculatura do esfíncter anal externo também. Aqui a gente tem um exame, uma colostografia, né, em que a gente visualiza o contraste aqui no interior do reto e a gente consegue observar essa pequena comunicação, essa pequena fístula comunicando o reto com a uretra bulbar desse paciente. Nas anomalias anorretais altas, né, puramente altas,
como eu já tinha citado, o exame físico, o exame clínico vai ser pobre, a gente não vai conseguir identificar a fístula, o que a gente vai ver é um períneo plano, na maioria das vezes, sulco na linha média pouco visível, e nesses pacientes, os músculos esfincterianos frequentemente vão ser músculos assimétricos e atróficos também, o que piora um pouco o prognóstico nesses casos, né, das malformações altas. Esses pacientes costumam ter bastante quadro de anomalias do trato gastrointestinal, displasia sacral, né? Visto numa porcentagem alta desses pacientes com as anomalias altas. Aqui a gente tem duas imagens, uma imagem de colostografia demonstrando a comunicação do reto com a parede posterior da bexiga, a ressonância magnética ponderada em T2 demonstrando a mesma coisa, né? Além disso, uma associação com malformação sacral, né? A formação aqui das porções mais baixas do sacro, com a normalidade. Aqui, mais uma vez, demonstrando uma ressonância magnética ponderada em T2. Aqui, para demonstrar o hipotrofismo, né, do esfíncter anal externo, demonstrado aqui pelas setas pretas, né? E aqui a localização do reto mais anteriorizado. Aqui mais duas imagens demonstrando esse hipotrofismo da musculatura que está associada às anomalias altas. Então, aqui a gente tem um músculo pubo-retal atrófico, então com um aspecto bem diferente daquele que foi mostrado no início, num paciente normal, em que ele tem um aspecto triangular, bem mais trófico, né, o aspecto dele. Aqui ele está um músculo mais fino, mais atrófico, menos desenvolvido. E aqui na segunda imagem também a gente consegue ver o hipotrofismo do esfíncter anal externo, apontado aqui pelas pontas das setas brancas. Bom, já nas meninas com anomalias anorretais baixas, também vai funcionar da mesma forma, né? Nas anomalias baixas, assim como os meninos, geralmente essas pacientes têm músculo elevador do ânus e esfíncter anal externo bem desenvolvidos, né? Nessa condição, a inspeção clínica do períneo vai identificar fístulas perineais, fístulas vestibulares, né? Porque com uma formação baixa a gente vai conseguir ver isso no exame físico. O reto e a vagina vão ser bem separados na maioria dos casos. E a fístula reta vestibular nessas crianças vai ser o tipo de fístula mais comum. Geralmente, essas meninas com malformações baixas, elas costumam ter uma prevalência muito alta de refluxo vésico-ureteral. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver, né, ao exame físico, observar a fístula aqui na região da vagina. E aqui a gente tem a imagem da ressonância magnética, demonstrando a posição mais anteriorizada do reto ânus. Já as pacientes com anomalias cloacais, né, que são aquelas condições em que a gente tem uma abertura única para os três tratos, né, o genital, o digestivo e o urinário, a gente vai ter uma interpretação muitas vezes difícil da ressonância magnética, né, são pacientes que têm uma alta prevalência de outras anormalidades urológicas associadas, então tem bastante alteração, às vezes duplicação do trato genital, septação do útero, septação da vagina, hidropolpos, mas assim como nos meninos com anomalias altas, nesse caso aqui, nós vamos ter músculos elevadores do ânus extremamente atróficos também. Então, nas condições altas, nas malformações cloacais, a gente vai ter também um hipotrofismo dessa musculatura, tanto dos músculos elevadores do ânus quanto do esfíncter anal externo. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem demonstrando justamente esse hipotrofismo, né, do músculo do esfíncter anal externo. Então, a gente tem ele bastante hipotrófico, bastante hipodesenvolvido nessa paciente. Bom, basicamente o que fica dessa aula, eu coloquei aqui um take home para a gente lembrar o que é importante. O mais importante é lembrar que o diagnóstico das anomalias anorretais é feito principalmente pelo exame físico, né, no primeiro momento. Os exames de imagem, no primeiro momento, eles não vão acrescentar muito na classificação dessas condições, mas sim vão contribuir para a avaliação das anomalias associadas, né? A imagem vai servir principalmente no segundo momento, no pós-operatório, depois que esses pacientes são submetidos a uma cirurgia inicial, e vai ajudar na definição do prognóstico desses pacientes, através da avaliação do trofismo da musculatura.
E lembrar sempre que nas anomalias anorretais baixas, a gente frequentemente vai ter uma musculatura estriada do assoalho pélvico preservada, e nas anomalias altas, isso tanto em meninos quanto em meninas, a musculatura estriada do assoalho pélvico geralmente vai ser uma musculatura mais atrofiada, é uma musculatura mais lipodesenvolvida. É basicamente isso que ficaria para a gente de mensagem, né? É um assunto muito difícil, totalmente fora da rotina usual nosso, Júlio. Se apresentou de uma forma bem leve, tá de parabéns. Então, o que a gente pode aprender exatamente isso que você trouxe, né? Como a gente pode indicar o exame certo para conseguir ajudar esse tipo de criança. Obviamente, a gente sabe que a gente vai usar a pelve, a ressonância da pelve, para poder identificar o reto, a posição, mas essa questão da musculatura é um fator muito importante que você trouxe para nós, que a gente tem que inserir de forma bem clara no nosso relatório. Muito bom.